Filho amado, aproxima-te com o coração aberto, pois o que agora será dito não é mero conselho humano, mas uma luz antiga, nascida da experiência dos santos e fortalecida pela sabedoria silenciosa dos séculos. Muitas vezes tu pedes socorro ao céu, clamas por prosperidade, busca alívio para a luta diária, acreditando que teus esforços são insuficientes, que o mundo é duro demais ou que o destino não te favorece. Contudo, há mistérios que se escondem nos gestos mais pequenos, nos hábitos cotidianos que parecemos ignorar, mas que moldam silenciosamente o fluxo da graça e dos bens em nossa vida. Escuta então com reverência, pois estas palavras ecoam o olhar profundo de Padre Pio, o santo que carregou as chagas de Cristo, que viu o invisível e sentiu o mundo espiritual com a mesma clareza com que teus olhos percebem a luz do dia. Ele sabia que a batalha entre prosperidade e escassez não se trava apenas no mercado, no trabalho, nas escolhas financeiras. Ela começa, antes de tudo, no estado espiritual de teu lar, teu santuário, teu refúgio, tua pequena igreja. Há casas onde a paz parece morar. Outras, porém, carregam um peso, como se a própria atmosfera estivesse fatigada. Tu já sentiste isso? Já entraste em um ambiente que parecia te abraçar com doçura, enquanto outros te pressionavam sem que nada estivesse fora do lugar? É porque cada casa tem um fluxo de energia espiritual, assim como o corpo tem seu sangue, e tal fluxo pode ser nutrido ou bloqueado. Foi observando isto que Padre Pio, com sua clarividência singular, alertou: cuidado com onde colocas teus sapatos, pois eles carregam mais do que poeira, carregam caminhos inteiros. Essas palavras não foram ditas como superstição, mas como revelação, porque os sapatos tocam o chão do mundo, caminham por ruas carregadas de histórias, cruzam com pessoas aflitas, ambientes tensos, lugares de angústia, poeira, ruído, pressões e emoções que não controlas. Eles absorvem, como esponjas silenciosas, tudo aquilo que teus olhos não enxergam. E quando trazes isto para dentro de tua casa, o lugar onde teu espírito repousa sem consciência, sem proteção, sem cuidado, estás permitindo que energias externas se assentem nos alicerces de tua vida. Padre Pio dizia que muitos dos problemas que as pessoas julgavam ser financeiros ou profissionais tinham, na verdade, uma raiz espiritual doméstica, ligada ao fluxo energético do lar. Este conhecimento não nasceu de teorias modernas, nem de misticismos populares. Nasceu de uma sensibilidade santa. E para que tu compreendas a profundidade disso, recorda-te do que está escrito no livro do Êxodo: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Êxodo 3:5. Não foi apenas um gesto de reverência, foi um ato espiritual. Separar o mundo externo do sagrado. Assim é tua casa, assim é tua vida, assim é teu futuro. Padre Pio sabia disso. Por isso alertava: certos lugares da casa, se receberem teus sapatos, tornam-se como portas abertas para a pobreza. Pode parecer exagero a quem não entende os mistérios do espírito, mas não para aqueles que conhecem as realidades invisíveis. A pobreza, filho, não é apenas falta de dinheiro. É um estado, uma vibração, um peso que se cola na alma. E da mesma forma, a prosperidade não é apenas fortuna. É leveza, fluidez, caminho aberto, inspiração, providência. Quando os sapatos são colocados em locais de drenagem energética, o lar perde sua força vital. Aquilo que deveria entrar oportunidades, ideias, bênçãos, clientes, caminhos encontra resistência. O próprio ar espiritual da casa se torna denso. Padre Pio chamava isso de sombra de escassez. Tu já percebeste como algumas famílias trabalham incansavelmente e mesmo assim nada muda? Como se houvesse uma cortina invisível bloqueando o avanço. Em muitos casos, dizia o santo, trata-se de um hábito repetido por anos, sem consciência, que cria raízes energéticas profundas. E entre esses hábitos invisíveis, o mais comum e devastador é colocar os sapatos nos lugares errados do lar. Padre Pio via famílias inteiras sofrendo décadas por causa disso. Via crianças crescendo sob um ar de dificuldade que não lhes pertencia, mas que herdavam energeticamente. Via adultos lutando bravamente contra muralhas erguidas pelos próprios hábitos domésticos. E via também transformações milagrosas quando compreendiam e corrigiam o gesto. Muitas pessoas que encontraram Padre Pio
chegaram diante dele com lágrimas, dívidas, perdas, negócios arruinados. Mas quando o santo perguntava: onde colocas teus sapatos quando chegas em casa? Elas ficavam desconcertadas. Não entendiam. Achavam pequeno demais. Mas Deus esconde seus mistérios nas pequenas coisas. E após seguirem o conselho espiritual, suas vidas mudavam em semanas, às vezes em dias. Não porque magia estivesse envolvida, mas porque uma porta invisível havia sido fechada para a pobreza e aberta para a abundância. Filho querido, a pobreza espiritual tem seus sinais, seus sintomas, suas raízes. Ela entra devagar, silenciosa, sorrateira, instala-se como poeira fina que ninguém nota. Mas a prosperidade também tem seu caminho, e ele precisa estar livre para fluir. Nesta primeira parte, quero que compreendas apenas isto. Há hábitos que parecem insignificantes, mas que moldam profundamente o destino espiritual de tua casa. Há objetos que funcionam como amplificadores de energia e os sapatos são um dos mais fortes. Há locais da casa onde jamais deves colocar luz e Padre Pio revelou estes lugares com grande responsabilidade. Nos capítulos seguintes, caminharemos juntos por cada revelação do santo. Os 3 locais proibidos, o único local que atrai prosperidade, como purificar o lar se o hábito foi repetido por anos, como reverter o ciclo da escassez em 40 dias, como criar um circuito espiritual de abundância. Mas por agora, guarda no coração, a prosperidade não começa fora. Ela nasce dentro no espírito, no lar, no silêncio, e é aí que a tua transformação começa. Filho amado, aproxima-te mais uma vez deste mistério que Deus permite revelar aos simples de coração, pois agora entraremos em um dos pontos mais delicados do ensinamento de Padre Pio, a energia invisível que se adere aos sapatos e acompanha silenciosamente cada passo que dás. Para muitos, isso parece estranho. Para quem vive no espírito, porém, isto é tão real quanto o vento que não se vê, mas que move as árvores e anuncia a mudança das estações. Tu já pensaste que teus sapatos testemunham tudo aquilo que teus olhos não conseguem enxergar? Eles tocam o chão de ruas carregadas, hospitais cheios de aflições, mercados onde reina a pressa, calçadas onde centenas passam deixando rastros de suas preocupações, dores, ansiedades e pensamentos. Nada disso desaparece no ar. Cada ambiente guarda sua vibração. Cada lugar emite um campo espiritual. E teus sapatos, filhos, tornam-se os recipientes que absorvem tudo isso sem que percebas. Padre Pio dizia: se pudesseis ver o que vejo, nunca tratariam seus sapatos como simples objetos. Os sapatos, segundo ele, são como testemunhas silenciosas das energias do mundo exterior. Eles carregam a marca da poeira, sim, mas carregam também vestígios espirituais de todos os caminhos por onde teus pés passaram. E é por isso que quando entras em casa e colocas teus sapatos em certos lugares, estás trazendo para dentro de teu santuário aquilo que o céu desejava manter do lado de fora. Tu sabes, filho, que o lar é o lugar onde tua alma repousa. É a tua pequena igreja. Nele tu oras, nele tu dormes, nele tua mente se restaura. E justamente nesse espaço tão íntimo, tão delicado, tão necessário para teu equilíbrio espiritual, tu não podes permitir que energias externas se fixem, pois aquilo que entra no lar, entra também no coração. E aquilo que toca o espírito influencia teu estado emocional, tua clareza mental, tua capacidade de prosperar e até mesmo tua força para enfrentar o dia. Padre Pio observava isso com extrema sensibilidade. Ele via pessoas que chegavam ao confessionário carregadas de fadiga espiritual. E quando perguntava sobre seus hábitos domésticos, descobria que quase todas praticavam o mesmo gesto, deixavam os sapatos no lugar errado, acumulando ali as vibrações que drenavam sua prosperidade, sua paz e sua vitalidade. A energia, filho, não é conceito moderno. A Escritura confirma isso. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Porque as sandálias carregam o mundo, e o mundo não pode ser misturado ao santo. Assim também é tua casa. O lugar onde Deus deseja derramar suas bênçãos não deve ser contaminado pela energia dos caminhos exteriores. Padre Pio descrevia os sapatos como esponjas espirituais, não porque fossem mágicos, mas porque funcionam como ponte entre dois mundos.
O externo, carregado de pressões e ruídos, e o interno, que deveria ser luminoso, tranquilo e aberto à providência. Ele dizia que cada passo que damos grava uma impressão espiritual no calçado. Emoções das pessoas com quem cruzamos, tensões dos ambientes que atravessamos, atmosferas saturadas de preocupação, discussões, misérias, desânimo e cargas que não percebemos. Quando chegamos em casa e deixamos os sapatos em lugares que são portais de energia como a entrada principal, essa carga não apenas se fixa, ela se espalha. Como fumaça invisível, espalha-se pelo ar espiritual do lar, infiltrando-se nos cantos, nos objetos, nos quartos, no descanso da noite e até mesmo nos pensamentos. Padre Pio via isso com uma clareza que poucos têm. Ele dizia que a energia acumulada nos sapatos pode criar o que chamou de nuvem de estagnação, uma atmosfera onde nada prospera, onde o dinheiro entra e sai com facilidade, onde oportunidades se desfazem no último instante, onde problemas financeiros se repetem como ecos intermináveis. E ele via isso repetidamente em famílias que o procuravam desesperadas, sem saber que tudo começava por um hábito trivial, um gesto automático, um local errado onde guardavam seus calçados. Filho querido, ouve bem. Os sapatos absorvem a energia dos caminhos. A casa absorve a energia dos sapatos. E tu absorves a energia de tua casa. É uma corrente invisível, mas real. E muitos vivem anos sofrendo seus efeitos sem entender. Lá. Quando o lar se torna um espaço energeticamente pesado, a alma perde sua leveza. A mente perde sua clareza. As finanças perdem seu fluxo. E a pessoa sente que sua vida trava, mesmo fazendo tudo certo. Padre Pio dizia que isso não é castigo, mas consequência espiritual natural. Quando a porta da prosperidade está bloqueada, nada passa por ela. Há também outro aspecto profundo que ele revelava. Os sapatos são objetos de transição. São eles que marcam a fronteira entre o que é teu e o que não é. Eles guardam o choque entre tua energia interior e o mundo exterior. Por isso, quando colocados nos lugares errados, geram confusão espiritual dentro do lar. Criam uma mistura de vibrações que perturbam o fluxo da providência divina, como águas turvas que não conseguem refletir a luz. Padre Pio também observava que famílias que acumulam sapatos de forma desorganizada, empilhados, bagunçados, espalhados pelo chão, criam aquilo que ele chamava de sinal de desordem para o céu, pois o estado externo do lar revela o estado interno da alma. Quando os sapatos ficam caóticos, a energia espiritual do lar se torna igualmente caótica, e isto impacta diretamente no campo da prosperidade, pois onde há desordem energética, há desperdício, confusão, falta de direção e sensação de perda constante. Em contraste, quando os sapatos são tratados com respeito, limpos, guardados em local adequado, posicionados corretamente, o lar entra em outro fluxo, um fluxo de ordem, de clareza, de abertura. Padre Pio dizia que os anjos se movem com mais facilidade nos ambientes ordenados espiritualmente, porque a ordem é reflexo da própria natureza de Deus. Filho, tudo isso pode te parecer profundo demais para um objeto tão simples, mas lembra-te, Deus usa o simples para confundir o sábio, e muitas vezes aquilo que acreditamos ser insignificante é justamente o ponto onde a bênção se abre ou se fecha. Nesta segunda parte, quero que compreendas com toda a tua alma. Teus sapatos carregam energias que tu não percebes. Essas energias entram no teu lar quando tu não tens consciência espiritual. E o local onde tu colocas os sapatos determina se a prosperidade fluirá ou será bloqueada. Nos próximos capítulos, revelarei os 3 locais proibidos, inclusive aquele que quase todas as famílias usam, e o único local que Padre Pio ensinava como fonte de prosperidade. Mas antes de avançarmos, guarda isto com reverência. A energia dos teus caminhos se transforma na energia da tua vida. E somente quem cuida do invisível recebe o visível em abundância. Filho querido, agora entramos na parte mais delicada e mais transformadora deste ensinamento espiritual, porque até aqui falamos sobre a energia que os sapatos carregam, sobre como eles são ponte entre o mundo exterior e teu santuário interior. Mas agora chegamos ao centro da revelação dada por Padre Pio. Os 3 locais proibidos não são superstição,
não são crenças populares, não são tradições vazias, são pontos energéticos, como portais espirituais dentro do lar, onde qualquer objeto carregado de vibrações externas, especialmente os sapatos, causa bloqueios profundos na vida material, emocional e espiritual. Padre Pio foi muito claro. Há lugares na casa que não devem receber aquilo que toca o chão do mundo. E entre esses lugares, 3 são extremamente sensíveis. Muitos dos sofrimentos financeiros que as famílias enfrentam estão ligados justamente a esses pontos. Muitos vivem anos de frustração, de perdas, de dívidas que nunca se resolvem, de oportunidades que escapam, sem saber que tudo nasce em um simples hábito rotineiro que repete dia após dia, mês após mês, ano após ano. Agora, filho, quero que prepares teu coração, pois o que vem a seguir não é apenas informação, é conhecimento espiritual capaz de mudar o destino de tua casa. 1 grau, lugar proibido embaixo da cama, a sombra da escassez. Padre Pio dizia que o espaço sob a cama é um dos pontos mais vulneráveis energeticamente dentro do lar. É ali que tua alma repousa. É ali que tua mente se desfaz das preocupações. É ali, durante o sono, que teu espírito se expande para receber cura, intuição, força, descanso, proteção. Mas quando colocas sapatos embaixo da cama, fazes exatamente o oposto. Levas para o lugar do teu descanso as energias pesadas das ruas. Colocas sob teu corpo tudo aquilo que teus pés pisaram durante o dia. Permites que vibrações de dor, pressa, desespero, miséria e angústia se infiltrem no teu subconsciente enquanto dormes. Padre Pio via isso com clareza. A alma que dorme sobre energias impuras não encontra descanso verdadeiro. E por que isso afeta a tua prosperidade? Porque tudo o que é absorvido durante o sono se transforma em padrões mentais e espirituais. O subconsciente é a raiz da vida. É nele que se formam crenças, se estabelecem medos, se definem limites, se fortalecem pensamentos de abundância ou escassez. Quando dormes sobre sapatos, tua mente espiritual recebe mensagens de pobreza, de peso, de bloqueio. E isso cria a chamada sombra da escassez. Como dizia Padre Pio, uma vibração tão sutil que tu nem a percebes, mas tão profunda que altera todo o teu campo energético durante o dia. É por isso que tantas pessoas vivem sonhando com quedas, perdas. É por isso que tantas pessoas vivem sonhando com desespero, impossibilidade, falta de saída. Mesmo sem lembrar ao acordar, o campo espiritual registra. E quando a alma amanhece pesada, nada flui. A prosperidade se mantém distante porque a pessoa vive em estado vibracional de sobrevivência, não de abundância. Por isso, filho, grava no coração. Jamais, em hipótese alguma, coloque sapatos debaixo da cama. 2 grau, lugar proibido próximo às plantas. A contaminação do fluxo vital. Muitos se surpreendem com este ensinamento. Mas Padre Pio era claro. As plantas são canais de energia vital dentro do lar. Não misturem nelas aquilo que vem carregado do mundo. As plantas têm uma missão espiritual: purificar, transmitir, harmonizar, conectar. Elas elevam o ambiente, captam luz, distribuem vida, renovam a atmosfera. São como pequenos sacrários naturais colocados por Deus em nossas casas. 2 grau, lugar proibido próximo às plantas. A contaminação do fluxo vital. Ele observava que famílias que deixavam sapatos próximos às plantas, especialmente na entrada do lar, viviam o que ele chamava de ciclo da quase prosperidade. Quase fechavam bons negócios, mas algo dava errado. Quase resolviam dívidas, mas surgia outra. Quase conseguiam oportunidades, mas elas escapavam. Quase viam a vida melhorar, mas algo sempre travava no final. A planta inocente acaba refletindo e distribuindo aquilo que tu depositas em seu campo energético. Por isso não é apenas proibido, é extremamente perigoso. Sapatos nunca devem tocar a energia das plantas, pois aquilo que deveria ser fonte de vida se torna canal de drenagem. 3 grau. Lugar proibido. A porta de entrada. O portal da prosperidade bloqueado. Aqui, filho, chegamos ao ponto mais grave, mais comum e mais devastador entre todos. Padre Pio dizia como uma firmeza impressionante. A porta principal é o portal de bênçãos do lar.
Não coloquem diante dela aquilo que carrega o mundo. A porta de entrada é o lugar onde o lar recebe oportunidades, as graças espirituais entram, a proteção do céu repousa, a abundância encontra caminho, a prosperidade flui para dentro. Quando deixas teus sapatos ali especialmente virados para dentro da casa, crias aquilo que Padre Pio chamava de barreira de resistência espiritual. É como se, energeticamente, teus sapatos dissessem: nada entra, nenhuma bênção, nenhuma oportunidade, nenhuma prosperidade. E tu não percebes? Este é, segundo Padre Pio, o hábito mais destrutivo e mais difundido nas famílias. Ele descrevia a porta de entrada como um portal de luz, e qualquer objeto carregado de energias externas bloqueia o fluxo de entrada das bênçãos materiais. Pior ainda, quando os sapatos ficam bagunçados, virados para a porta, empilhados, bagunçados, misturados entre si, Padre Pio dizia que o lar emite para o universo um sinal de desordem e de indignidade espiritual, como se a casa declarasse: não mereço a abundância. Este hábito, repetido durante anos, gera aquilo que o santo chamava de pobreza hereditária. Famílias inteiras vivendo dificuldades financeiras por gerações, padrões de escassez que se repetem, bloqueios que se tornam cada vez mais sólidos, energia financeira estagnada por décadas. E tudo isso por causa de um gesto tão pequeno. Filho amado, agora que já conheces os 3 lugares proibidos revelados por Padre Pio, é hora de compreendermos algo ainda mais profundo: as consequências espirituais e materiais que nascem desses erros aparentemente pequenos. Pois nada no mundo espiritual é aleatório, e nenhum gesto cotidiano é tão insignificante a ponto de não gerar frutos para a luz ou para a sombra. Padre Pio sempre afirmava: toda ação humana produz um reflexo espiritual. E esse reflexo, filho, retorna para nós de maneiras que às vezes não entendemos. Nesta parte, eu quero que tu enxergues o panorama completo. Quero que observes tua vida não apenas com os olhos da razão, mas com os olhos do espírito, para entender como cada um desses 3 erros debaixo da cama, perto das plantas e na porta principal afeta de forma concreta tua energia vital, tua mente, tua paz, teus relacionamentos, tuas oportunidades e, principalmente, tua prosperidade financeira. Hoje, tu verás com clareza o que antes era invisível. 1. Consequências de guardar sapatos embaixo da cama. A alma não repousa onde a sombra dorme. Padre Pio: filho, debaixo da cama é o território onde tua energia espiritual está mais exposta. Durante o sono, tua alma se abre. O corpo descansa, mas o espírito trabalha, cura, se recompõe, escuta, recebe inspirações. Mas quando os sapatos carregados de poeira espiritual, tensões, medos, ruídos e vibrações do mundo permanecem exatamente abaixo de ti, eles formam aquilo que Padre Pio chamou de campo de densidade negativa. As consequências são profundas. Jus 1. Perturbação do sono, sonhos pesados, insônia, cansaço ao acordar, sensação de que a noite não restaurou nada. Mesmo que tu não lembres dos sonhos, tua alma sente, e uma alma cansada nunca atrai prosperidade. 2. Ansiedade silenciosa. Dormir sobre energia pesada ativa o subconsciente de forma negativa. Isso causa inquietação emocional, falta de foco, irritabilidade inexplicável, sensação de ameaça constante. E a mente ansiosa fecha portas que deveriam estar abertas. 3. Bloqueio da criatividade e da visão. A prosperidade nasce do movimento interior. Ideias, estratégias, coragem, inspiração. Mas quem dorme sobre sombras espirituais vive como alguém com os olhos cobertos. A pessoa vê, mas não enxerga. Decide, mas não discernir. Trabalha, mas não floresce. Gêsilo 4. Repetição de ciclos financeiros. Padre Pio dizia: a energia sobre a qual dorme se torna a energia da tua vida. E quem dorme sobre peso, vive peso. Quem dorme sobre bloqueio, vive bloqueio. Quem dorme sobre escassez, atrai escassez. Tu podes trabalhar mais, lutar mais, economizar mais, mas nada muda enquanto o espírito estiver aprisionado todas as noites por um campo energético
que enfraquece tua prosperidade. Blenos 2. Consequências de deixar sapatos perto das plantas. Onde Deus coloca a vida, não coloques aquilo que carrega o mundo. Padre Pio. As plantas dentro do lar têm uma missão espiritual: purificar. Elas filtram a atmosfera, absorvem tensões, emanam vida e suavizam o ambiente. São instrumentos de cura silenciosa, presentes que Deus deu à criação para harmonizar o espaço humano. Mas quando coloca sapatos perto delas, acontece um fenômeno perigoso. A planta se torna amplificadora da energia externa. Não por culpa dela, mas porque tudo o que toca seu campo vital é redistribuído pelo lar. As consequências são evidentes. 1. Contaminação do fluxo vital da casa. A energia negativa que entra pelos sapatos se espalha como perfume, mais um perfume de densidade. Ela se redistribui pelos corredores, quartos e áreas comuns. É como se a atmosfera do lar lentamente perdesse brilho. Ponco Bribri. O ciclo da quase prosperidade. Padre Pio observou isso dezenas de vezes. Famílias que deixam sapatos perto das plantas. É como se a atmosfera do lar lentamente perdesse brilho. Quase alcançam promoções, quase resolvem problemas, quase melhoram de vida, mas tudo se desfaz no último momento. É como se algo invisível tirasse o chão no instante final. E isso é o que a energia negativa amplificada faz. Bloqueia o desfecho, mesmo quando tudo parecia favorável. Dob 3. Queda da energia emocional dos moradores. As plantas irradiam harmonia, mas quando poluídas por vibrações externas, irradiam o oposto: desalento, preguiça espiritual, apeixia, desmotivação constante, sensação de peso, a caça perdida e o coração também. Primeiro. 3. Consequências de deixar sapatos na porta de entrada. A porta é o altar invisível por onde entram as bênçãos. Padre Pio. Este é o erro mais grave e o mais comum. A porta de entrada é o portal energético do lar. Tudo entra por ela. As pessoas, o ar, as vibrações, as oportunidades e, sobretudo, as bênçãos divinas. Quando deixas sapatos ali, especialmente virados para dentro, acontece o pior. O portal das bênçãos é bloqueado e, sobretudo, as bênçãos divinas. Ver 1. O bloqueio da prosperidade, nada entra. A pessoa trabalha, luta, se esforça, mas é como se houvesse um muro invisível impedindo os resultados. Padre Pio dizia: os sapatos na porta dizem as graças. Voltem outro dia. E muitas graças não voltam. RE 2. Problemas financeiros recorrentes. Famílias que deixam sapatos na porta vivem contas inesperadas, dívidas que nunca terminam, gastos urgentes, perda de oportunidades, azar financeiro contínuo. Não é coincidência, é bloqueio energético. VU 3. Pobreza hereditária. Padre Pio explicou que a repetição desse hábito por gerações cria um campo tão denso de escassez que a pobreza parece passar de pai para filho, quando na verdade passa de hábito para hábito. Dobo 4. Confusão emocional e conflitos familiares. A porta principal carrega a energia da paz do lar. Quando os sapatos bloqueiam esse portal, o ambiente se torna irritadiço, pequenas discussões surgem, falta harmonia, o lar perde clareza, todos se cansam mais rápido. 05. Travamento da vida espiritual. Este é o mais sério, pois quando o portal da casa está bloqueado, o portal do coração também se fecha, e a pessoa vive seca espiritualmente. 05. Travamento da vida espiritual, desconectada de Deus, enfraquecida na fé, com sensação de abandono. Mas é tudo vibração que pode ser corrigida. Filho amado, agora que já compreendeste os 3 locais proibidos e as consequências espirituais de cada um deles, precisamos dar um passo ainda mais profundo. Entender como esses bloqueios se formam, como crescem silenciosamente e como podem ser quebrados, desfeitos e transformados pela luz divina. Porque, filho, a verdade espiritual é simples e poderosa. O mal se instala devagar. A bênção entra quando há abertura. A prosperidade floresce onde o espírito está limpo. Ninguém acorda um dia e de repente perde sua prosperidade. Ninguém vê sua vida financeira estagnar de uma hora para outra.
Assim como uma casa não se deteriora de um dia para o outro, a energia do lar também não se destrói de forma súbita. O processo é sempre lento, acumulativo, silencioso e muitas vezes imperceptível. Padre Pio dizia: os bloqueios se formam como poeira. Cada partícula parece nada, mas juntas pesam sobre a alma. Agora, filho, vamos desvendar passo a passo o que acontece no plano invisível quando repetes hábitos errados durante semanas, meses ou anos, e como quebrar esses padrões com sabedoria espiritual, disciplina e luz. 1. Como os bloqueios começam. O primeiro acúmulo. Nenhum bloqueio nasce grande. Ele sempre começa pequeno, como uma semente. Quando colocas sapatos dentro de casa sem consciência, especialmente debaixo da cama, perto das plantas, na porta de entrada, a energia do mundo exterior entra em teu lar e se instala. Ela é sutil, quase imperceptível, como um sopro frio num cômodo silencioso. No início nada parece errado, mas existe algo acontecendo. Uma vibração de densidade se fixa, ela encontra espaço, ela se estabelece no campo energético da casa. Padre Pio dizia que os primeiros sintomas são geralmente negligenciados. A energia do mundo exterior entra em teu lar e se instala. Ela é sutil, quase imperceptível, como um sopro frio num cômodo silencioso. No início nada parece errado, mas existe algo acontecendo. Desânimo repentino, pensamentos confusos, sensação de peso emocional, pequenos atrasos no fluxo financeiro. É assim que começa, devagar, sem fazer barulho. 2. Como os bloqueios crescem. O padrão repetitivo. O segundo estágio é a repetição. Cada dia em que deixas os sapatos no local errado, cada noite dormida sobre vibrações externas, cada manhã em que a porta principal está bloqueada, a energia de escassez ganha força. Bloqueios crescem como raízes, primeiro superficiais, depois profundas, depois se entrelaçam no coração espiritual da casa. Padre Pio dizia que a energia negativa tem uma característica perigosa: ela se organiza. Sim, filho. Ela se organiza como se tivesse propósito. Ela procura espaços, acumula-se nos cantos, se fixa em objetos, se esconde na rotina. É assim que ela cria os primeiros sinais de travamento financeiro, contas que aparecem do nada, dinheiro que não rende, negócios que não avançam, oportunidades que evaporam, pequenos azares frequentes. Nada disso é coincidência, é vibração acumulada. 3. Como os bloqueios se solidificam, a matriz de escassez. Depois de meses ou anos repetindo os mesmos hábitos, cria-se o que Padre Pio chamava de matriz energética de escassez. É como um formato espiritual invisível que molda a vida financeira da família. Quanto mais tempo permanece, mais forte se torna. Quanto mais forte se torna, mais difícil é romper, lá sem consciência e disciplina. 3. Como os bloqueios se solidificam, a matriz de escassez. Depois de meses ou anos repetindo os mesmos hábitos, cria-se o que Padre Pio chamava de matriz energética de escassez. Padre Pio dizia que isso não tem nada a ver com azar, nada a ver com incompetência, nada a ver com destino cruel. Tem a ver com vibração acumulada. E da mesma forma que a esmola e a oração podem abrir portas no mundo espiritual, há práticas que fecham portas. E a posição dos sapatos no lar é uma delas. 4. Como quebrar os bloqueios. O caminho espiritual da libertação. Agora chegamos à parte mais importante. Como desfazer tudo isso? Como limpar o lar? Como queimar a matriz de escassez na luz? Como abrir novamente o portal da prosperidade? Padre Pio dizia: Deus não abandona quem decide começar de novo. E aqui está o caminho. 4,1. Afastar imediatamente os sapatos dos 3 locais proibidos, remove-os debaixo da cama. Afasta-os das plantas, tira-os da porta principal. Este é o gesto que quebra o primeiro elo do bloqueio. Padre Pio comparava isso a retirar pedras de um rio. O fluxo volta a correr imediatamente. Não é simbolismo, é energia real. 4,2. Guardar os sapatos como o Padre Pio ensinou, no lado leste da casa, dentro de um armário fechado com as pontas voltadas para a parede, nunca para a porta, cada par organizado, sem empilhar, sem deixar bagunça. Este ato cria o que ele chamava de circuito de retorno de prosperidade. 4,3.
Fazer a limpeza espiritual dos 40 dias, Padre Pio explicava que 40 dias é o ciclo necessário para quebrar padrões vibracionais antigos. Por 40 dias, manter os sapatos no local correto. Evitar totalmente os 3 locais proibidos. Manter a casa em ordem e silêncio interior. Orar diariamente pela limpeza do lar. Padre Pio explicava que 40 dias é o ciclo necessário para quebrar padrões vibracionais antigos. Por 40 dias, depois de remover os sapatos da porta, coloca uma planta saudável, um pequeno crucifixo ou uma vela, acendida somente quando estiveres presente. Isto restaura o portal energético da casa. Padre Pio chamava isso de altar invisível das bênçãos. 4,5. Vigiar a energia do lar diariamente. A prosperidade não é apenas recebida, ela é também mantida. Abre as janelas, cuida das plantas. Evita a desordem, mantém o silêncio interior. Evita discussões pesadas. Cuida do descanso espiritual. Onde há ordem, há luz. Onde há luz, há prosperidade. Filho amado, agora que compreendeste os perigos dos lugares proibidos, chegamos ao coração luminoso deste ensinamento de Padre Pio. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, não revela apenas o que devemos evitar, mas também aquilo que devemos buscar. Ele não mostra somente os caminhos de sombra, mas também os caminhos de luz. Por isso, nesta parte, falaremos sobre o único local da casa onde os sapatos devem ser guardados, não apenas para evitar bloqueios, mas para atrair prosperidade, fluidez, proteção, paz e ordem espiritual. Padre Pio não tratava isso como superstição. Ele falava com a seriedade de quem enxerga o mundo espiritual com clareza. Ele dizia: assim como os pés conduzem o homem, os sapatos conduzem a energia do lar. E por isso, colocar-los no lugar correto cria um circuito de retorno, um caminho vibracional que favorece a abundância. Vamos agora compreender esse mistério sagrado. 1. A direção leste. O ponto da renovação espiritual. Padre Pio era categórico. Os sapatos devem ser guardados no lado leste da casa. Filho, nada disso é aleatório. O leste é a direção onde o sol nasce. É o símbolo da ressurreição, do recomeço, do despertar. É no leste que o dia começa, a luz vence, as trevas, Deus renova a criação, os anjos celebram a aurora, o espírito encontra frescor e a energia vital é despertada. Por isso, guardar os sapatos no leste significa colocar luz sob a influência da luz do nascimento e não sob a sombra do mundo. Padre Pio dizia: o que é guardado no leste, o céu abençoa com renovação. Quando os sapatos são colocados nessa direção, descarregam energias negativas, absorvem vibrações de clareza, se tornam neutros ao amanhecer e não contaminam o fluxo espiritual do lar. 2. O armário fechado. A proteção do invisível. Padre Pio também insistia. Os sapatos devem estar dentro de um armário fechado. Ele explicava que objetos de transição, aqueles que tocam o mundo e depois entram em casa, devem ficar simbolicamente retirados do campo espiritual do lar, protegidos atrás de uma porta física. Por quê? Porque o armário fechado bloqueia a expansão das energias externas, cria um limite vibracional, impede que vibrações ruins se misturem com o ambiente, mantém a harmonia espacial, evita que o lar absorva a densidade dos caminhos percorridos. Padre Pio comparava o armário a uma capela silenciosa, onde tudo fica protegido, contido, separado. Ele dizia: cada objeto deve saber seu lugar, para que não confunda a ordem da graça. 3. A posição dos sapatos. Pontas voltadas para a parede. Este, filho, é um segredo sutil, mas poderoso. Padre Pio ensinava: os sapatos devem ficar com as pontas viradas para a parede, nunca para a porta do armário, nem para a entrada do quarto, nem para o centro da casa. Por quê? Ele explicava que a ponta do sapato simboliza a direção energética. E quando ela aponta para portas bloqueia, corredores dispersa energia, centro da casa cria confusão, interior do quarto contamina o descanso. Mas quando virada para a parede, acontece algo precioso. A energia negativa retorna ao próprio objeto, não para o ambiente. Cria-se um circuito fechado. O sapato descarrega sua densidade sem afetar a casa. Tudo fica em silêncio espiritual. Não há dispersão energética.
Padre Pio dizia que a energia deve retornar ao pó, e a parede representa esse limite. 4. Cada par no seu espaço. A ordem que chama a abundância, o santo era firme sobre isso. Nunca empilhar sapatos, nunca jogar uns sobre os outros, nunca misturar pares, nunca deixar bagunça. Para ele, a prosperidade é filha da ordem. A desordem é filha da escassez. Ele dizia: a abundância divina é ordenada, não caótica. Quando os sapatos são colocados, limpos, organizados, alinhados, cada par no seu espaço, organizados, a casa emite um sinal claro ao universo. Estamos prontos para receber. A organização espiritual dos sapatos representa a organização espiritual dos caminhos da tua vida. E Deus abençoa aquilo que é tratado com respeito. 5. A limpeza semelhante ao amanhecer. Purificações simples, profundas. Padre Pio recomendava que, pelo menos uma vez por semana, os sapatos fossem limpos, esfregados, arejados, cuidados com reverência, porque cada limpeza física remove também uma camada energética. Ele dizia: quando limpamos aquilo que carrega nossos passos, Deus limpa nossos caminhos. Este gesto simples renova tua aura espiritual, abre o fluxo de prosperidade, restaura a força do lar, afasta a poeira energética, cria leveza emocional, atrai ordem e abundância. 6. Quando o sapateiro era sacerdote, Padre Pio, lembrando antigas tradições monásticas, dizia que nos mosteiros medievais, muitas vezes, o sapateiro era também responsável pela oração silenciosa. Por quê? Porque compreendiam que os sapatos simbolizavam os caminhos da alma, as escolhas do homem, os passos dados na vida, os encontros, as batalhas, as provações, os milagres diários, e por isso eram cuidados como instrumentos sagrados. Padre Pio dizia que cada vez que colocamos sapatos no local correto, estamos dizendo espiritualmente que Deus ordene meus caminhos. 7. Guardar os sapatos no lugar certo cria um campo de prosperidade. Sim, filho, é espiritual, é vibracional, é real. Quando guardas os sapatos como Padre Pio ensinou, no armário fechado, no lado leste, com as pontas voltadas para a parede, cada par organizado, longe da porta, da cama e das plantas, tu crias um campo vibracional de prosperidade. E então, de portas começam a se abrir. Oportunidades aparecem. Negócios voltam a fluir. Dívidas começam a se resolver. A mente clareia. Decisões ficam mais fáceis. A paz se instala. O lar respira de novo. A alma se eleva. Nada disso é magia. É a ordem espiritual se manifestando. Padre Pio dizia: a prosperidade não é um prêmio, é uma consequência. Filho amado, chegamos agora a um dos pontos mais misteriosos e mais sagrados deste ensinamento espiritual. A direção leste, o ponto onde Padre Pio dizia que a luz nasce para desfazer as sombras da casa. Poucos entendem a profundidade desta revelação, porque poucos param para contemplar a linguagem espiritual que Deus escreveu na própria criação. Mas tu que tens caminhado comigo por estas partes, já percebeste que há um propósito invisível por trás de cada ensinamento. Nada é acidental no mundo espiritual, nada é casual no movimento da luz, nada é sem sentido quando se trata da vida interior. Então agora, filho, abre teu coração para compreender por que o santo de Pietrelcina insistia que os sapatos, o símbolo dos teus caminhos, devem repousar no leste, porque ali, e somente ali, encontra-se o portal da abundância, o caminho do renascimento, a porta da proteção, o lugar onde Deus inaugura cada dia com sua bênção silenciosa. Vamos caminhar juntos nesse mistério. 1. O leste é o ponto onde a luz derrota a escuridão. Para Padre Pio, o leste não era apenas uma direção geográfica, era uma linguagem de Deus, era uma profecia cotidiana, era um símbolo eterno. Quando o sol nasce no leste, a noite se dá, o frio retrocede, o silêncio se rompe, a vida desperta, as trevas se dissolvem sem resistência e o mundo se renova num instante. O amanhecer é o milagre mais constante e mais ignorado da criação. Ele acontece todos os dias e ainda assim permanece cheio de mistério. Padre Pio dizia:
No leste, Deus escreve o primeiro versículo de cada dia. Por isso, tudo o que está sob influência do leste recebe a energia da renovação, do recomeço e da abertura de caminhos. 2. O leste é símbolo da ressurreição. Toda a vida cristã está moldada ao redor da Páscoa, a passagem da morte para a vida. E onde simbolicamente nasce essa ressurreição? No leste. Os primeiros cristãos rezavam voltados para o leste. As igrejas antigas eram construídas com o altar voltado para o leste. Os monges dormiam com a cabeça voltada ao leste. Os mosteiros medievais iniciavam suas vigílias esperando a luz do leste. A palavra oriente vem de oriens. O que nasce? Padre Pio conhecia profundamente essa tradição. E dizia: o leste é o ventre da luz. É a porta por onde Deus nos visita todas as manhãs. Guardar os sapatos no leste significa colocar-lo sob o símbolo da ressurreição. É dizer espiritualmente: que Dieu ressuscite meus caminhos. 3. O leste é o ponto da prosperidade natural. Em todas as culturas antigas judaica, cristã, árabe, hindu, oriental, o leste era considerado o ponto da prosperidade. Não por superstição, mas porque expressa a verdade, onde há luz, há vida. A luz do leste ativa a vitalidade, desbloqueia a energia parada, desperta a criatividade, traz clareza mental, fortalece o corpo, reorganiza o espírito, atrai proteção natural. Padre Pio chamava isso de abundância vital, a prosperidade que nasce da harmonia com a luz divina. Quando colocas os sapatos no leste, estás permitindo que a luz purifique o que tus pés carregarão, a energia negativa se dissolva, a mente se libere de tensões, teu espírito encontre leveza, o lar respire esperança, teus caminhos sejam reordenados. É simples e profundo. Daisy 4. O leste é o ponto da visitação angelical. Padre Pio tinha enorme sensibilidade aos movimentos dos anjos e dizia que os anjos da guarda se movem com mais força no leste, porque ali encontram luz, ordem, clareza, abertura, harmonia, silêncio espiritual. Ele explicava que o leste é como um corredor luminoso, onde os anjos passam ao entrar e ao sair do lar. Não é direção mágica, é direção simbólica, e o mundo espiritual entende símbolos melhor do que palavras. Por isso, quando organizas teus sapatos no leste, permites que os anjos atravessem o lar sem resistência, crias caminhos de proteção, fortaleces tua intuição, tornas o ambiente mais leve, abres portas espirituais de prosperidade. Padre Pio dizia: os anjos evitam a confusão. Eles caminham pela luz. 5. O leste organiza e ordena o campo energético do lar. O leste funciona como um polo espiritual dentro da casa. Tudo o que é colocado ali, especialmente objetos que representam caminhos, recebe uma espécie de reorganização vibracional. Assim como o corpo humano possui chakras e a natureza possui polos magnéticos, o lar possui polos energéticos. E o leste é o mais forte deles. Coloca os sapatos ali, cria organização, gera fluxo, desfaz tensões, alinha vibrações, ordena tua vida interior, reconstrói tua força espiritual. É como se Deus, a cada amanhecer, tocasse discretamente aquele lugar, renovando tudo que ali descansa. O R6. O leste afasta a escuridão emocional. Padre Pio afirmava que muitos cristãos sofrem não por falta de fé, mas por estarem emocionalmente pesados. Tristeza, preocupação, ansiedade, desânimo, tudo isso se acumula como nuvens escuras na alma. Mas o leste tem a função espiritual de dissolver sombras. Quando organizas teus sapatos no leste, tua alma acorda mais leve, tua mente clareia, teus pensamentos se reorganizam, tua energia vital se eleva, as emoções se equilibram e o dia começa diferente. É como se a luz do amanhecer penetrasse também dentro de ti. 7. O segredo final. Guardar sapatos no leste é alinhar tua vida com o ritmo de Deus. Padre Pio dizia que há 2 ritmos. 7. O segredo final e o ritmo de Deus. O mundo é apressado, confuso, barulhento. Deus é ordenado, suave, paciente. Quando colocas os sapatos símbolo dos teus caminhos sob a luz do leste, estás dizendo: quero caminhar no ritmo de Deus. Quero começar de novo. Quero que meus caminhos nasçam na luz. E isso, filho, muda tudo.
Filho amado, agora entramos no coração da prática espiritual ensinada por Padre Pio, o que ele chamava de ciclo de purificação, ou o ritual dos 40 dias, capaz de transformar completamente a energia do lar, desbloquear a prosperidade e alinhar tua vida ao sopro da divina providência. Este não é um ritual mágico, não é superstição, não é promessa vazia. É um processo espiritual profundo, fundamentado na tradição bíblica, na observação dos santos e no movimento natural da alma humana. Tudo que Deus transforma, Ele transforma em ciclos de 40 dias. E Padre Pio seguia exatamente essa lógica divina. 1. Por que 40 dias? O tempo sagrado da transformação, antes de aprender o ritual, tu precisas entender o porquê. A Bíblia inteira está construída sobre ciclos de 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de Elias caminhando até o Horebe, 40 dias de penitência em Nínive, 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Para Deus, 40 é o tempo da purificação, da reconstrução e da vitória espiritual. Padre Pio dizia, o que é praticado por 40 dias quebra padrões antigos e abre caminhos novos, pois durante 40 dias a alma abandona hábitos, cria novos fluxos, renova vibrações, desarma bloqueios, fortalece a luz, recebe discernimento. É o período necessário para que uma casa e um coração saiam da sombra e entrem na clareira espiritual. 2. O início do ritual. O dia da decisão. O ritual começa no instante em que decides mudar. Não no instante em que arrumas os sapatos, mas no momento em que tua alma diz, basta. Padre Pio dizia, Deus responde ao movimento do coração, não ao movimento das mãos. Quando decides iniciar o ciclo dos 40 dias, dizes espiritualmente, estou pronto para reescrever minha vida. Quero purificar meu lar. Quero receber a prosperidade que Deus reserva a mim. Esse é o primeiro passo e é poderoso. 3. Dia 1 Ampere grande remoção dos bloqueios. No primeiro dia tu deves retirar todos os sapatos debaixo da cama, afastar luz das plantas, tirar completamente da porta de entrada e dissolver todos os hábitos antigos. Esse momento é simbólico e espiritual. Quando retiras os sapatos desses lugares proibidos, estás arrancando raízes de estagnação, sombras acumuladas, de entraves emocionais, resíduos energéticos, memórias negativas do lar. Padre Pio dizia que esse primeiro dia é como abrir as janelas da alma. UD 4. Dia 2 ao 40 Ampere prática sagrada da organização diária. Durante os 40 dias, tu deves guardar os sapatos no armário fechado. Nada de deixar luz do lado de fora. Nada de jogar luz pela casa. Nada de pressa ou descuido. A cada vez que os guardas no armário fechado, estás dizendo, Deus, ordena meus caminhos. No lado leste da casa, sempre, sem exceções, o leste é o portal da luz, da Live Lese. Com as pontas viradas para a parede, nunca para a porta, nunca para o centro da casa, nunca para o quarto. As pontas para a parede criam um circuito vibracional de retorno, a energia se neutraliza, a densidade se dissolve, o lar respira novamente. UV. Cada par no seu espaço, nada de bagunça, nada de mistura. A prosperidade nasce na ordem. Padre Pio dizia, a casa que aprende a se organizar, dialoga como os anjos. 05. A limpeza espiritual do lar. Durante esses 40 dias, o lar deve ser arejado, iluminado, silenciado, protegido, harmonizado. O santo recomendava, para quem pudesse, abrir as janelas todas as manhãs, colocar um copo de água limpa próxima à porta, manter um ambiente de oração suave, evitar discussões, tensões e explosões emocionais. Ele dizia, a prosperidade não entra onde o barulho domina. Manter um ambiente de oração suave. Padre Pio orientava uma oração simples, mas com grande poder. Senhor, purifica meus caminhos, quebra todo bloqueio, abre o portal da tua prosperidade, habita no meu lar e ilumina meu descanso. Repetida diariamente, essa oração cria clareza mental,
alívio emocional, força espiritual, renovação vibracional, abertura de caminhos financeiros. Não se trata de pedir riqueza, se trata de remover o que impede a luz. 7. O que acontece espiritualmente durante os 40 dias? Durante esse ciclo, tu vais observar a mente clareando, ideias surgem com mais facilidade, soluções aparecem, o cansaço diminui. O lar ficando mais leve, como se o ar ficasse mais limpo, como se houvesse silêncio dentro de ti. O fluxo financeiro melhorando, contas fecham, negócios se destravam, oportunidades chegam, portas antes fechadas se abrem. Curiosidades divinas começam a acontecer, pequenos sinais, encontros inesperados, mensagens oportunas. O que antes parecia coincidência se revela providência. Paz interior, a ansiedade diminui, a alma se acomoda na luz. Padre Pio dizia, quando o lar respira Deus, a vida respira abundância. 8. O 40 grau dia, o dia da libertação. No último dia acontece algo poderoso. Padre Pio dizia, quando o lar respira Deus, a vida respira abundância. 8. O 40 grau dia, o dia da libertação. O campo energético da casa muda. A matriz de escassez é quebrada, os caminhos interiores se alinham, tua vida espiritual entra em outra vibração. Tu te tornas capaz de receber a prosperidade divina. Padre Pio dizia que, no dia 40, a casa volta a ser casa e o coração volta a ser casa de Deus. Filho amado, chegamos agora ao momento mais consolador deste caminho espiritual. Reconhecer os sinais de que a transformação começou, de que a matriz de escassez está se quebrando, de que o lar está respirando luz e de que a prosperidade espiritual e material já se aproxima silenciosa e suavemente da tua vida. Agora tu aprenderás a identificar esses sinais e, ao reconhecer luz, saberás que o caminho se abriu e que Deus já está caminhando na tua direção. Et 1. O ar da casa muda a respiração espiritual do ambiente. O primeiro sinal descrito por Padre Pio é quase invisível, mas profundamente perceptível por quem vive no lar. O ar da casa fica mais leve. Não se trata de perfume, de ventilação ou de limpeza física. É uma suavidade espiritual, uma sensação de frescor interno, como se a casa finalmente pudesse respirar depois de anos sufocada. Acontece quando tu entras e sentes paz, o ambiente não pesa sobre teus ombros, os cantos parecem silenciosos. Há uma leveza que antes não existia. Padre Pio dizia, quando a casa respira leveza, o demônio da escassez perde força. 2. O sono se torna profundo e restaurador. Filho querido, o descanso noturno é um dos maiores termômetros espirituais da vida. Quando o sono melhora, é sinal de que tua alma está sendo tocada pela luz. Os sinais são: tu adormeces mais rápido, acordas menos cansado, tens menos sonhos pesados, tens manhãs mais claras, sentes o corpo renovado. Isso acontece porque os sapatos já não drenam tua energia debaixo da cama. O subconsciente para de absorver sombras. Teu espírito encontra repouso verdadeiro. Padre Pio dizia que a primeira bênção da prosperidade é a paz interior, e a paz interior começa no sono. 3. A mente clareia. Decisões ficam mais fáceis. Após 7 a 14 dias, muitos relatavam algo surpreendente. A mente parece desbloquear. Ideias surgem. Decisões difíceis ficam simples. Pensamentos se organizam. A criatividade renasce. A intuição se fortalece. Isso ocorre porque o campo energético da casa se ordenou, a energia vital deixou de ser drenada, teu espírito pode escutar com mais nitidez, tua mente sai do modo sobrevivência. Padre Pio dizia, a clareza é a primeira riqueza. 4. Pequenas coincidências começam a acontecer. Este sinal é tão comum que é quase universal. Quando a prosperidade começa a entrar, a providência divina se manifesta em pequenos detalhes. Alguém te liga oferecendo ajuda, aparece uma oportunidade inesperada, tu encontras um dinheiro que tinhas esquecido, surge um desconto no momento certo, um problema antigo se resolve rapidamente. Padre Pio chamava isso de gentilezas do céu, pequenos sinais de que Deus diz: estou aqui, filho. Essas coincidências repetidas são a prova de que a luz está entrando.
5. Discussões diminuem e a casa fica mais harmoniosa. Filho, um dos sinais mais preciosos é este. A casa se torna silenciosa, mas não silenciosa de som, silenciosa de conflito. Discussões diminuem. Tensões desaparecem. Conflitos se dissolvem antes de começarem. A irritação cai. A paciência cresce. Por quê? Porque a energia do lar deixou de ser caótica. A porta antes bloqueada pelos sapatos foi reaberta para a paz. Padre Pio dizia, quando a porta principal se liberta, a casa acolhe o Espírito Santo. 6. O fluxo financeiro começa a se mover. Filho, este é o sinal que mais impressionava os seguidores de Padre Pio. A vida financeira começa a se destravar de forma natural, não por mágica, não por sorte, mas porque a matriz de bloqueio se rompeu. Os sinais são claros. Contas que estavam paradas começam a se resolver, pessoas te pagam dívidas antigas, vendas aumentam, clientes desaparecidos voltam, negócios fluem sem esforço, novas oportunidades surgem com facilidade, portas antes fechadas começam a se abrir. Padre Pio dizia, onde há ordem espiritual, há ordem material. Dur 7. A intuição se fortalece e as decisões se alinham. Com o lar purificado, tu ouvirás mais claramente a voz interior. Essa voz não é tua, é Deus soprando sabedoria. A intuição se torna mais forte, mais precisa. A intuição se torna mais confiável. Tu possarás sentir o que fazer, para onde ir, o que evitar, que me aproximar, qual caminho seguir. Isso é prosperidade espiritual, e ela sempre antecede a prosperidade material. 8. Sinais de destravamento imediato. Algumas pessoas experimentam sinais quase milagrosos. Receber uma notícia boa no mesmo dia, conseguir resolver algo há muito travado, sentir alegria repentina, ter uma noite de sono profundamente curativa, perceber paz onde antes havia angústia. Esses sinais Padre Pio chamava de toques de confirmação divina. É a prova de que Deus está agindo. 9. O lar começa a irradiar luz. Este é o sinal final e talvez o mais belo. Filho, quando a casa muda, tu não precisas que ninguém te diga. Tu sentes. A casa parece mais iluminada, mais viva, mais quente, mais acolhedora, mais tranquila. É como se o espaço físico estivesse sorrindo. Padre Pio dizia, quando a luz habita o lar, até as paredes sabem. Filho amado, chegamos à última parte desta jornada espiritual, a parte onde a luz se torna profecia, onde o ensinamento deixa de ser apenas conselho e se transforma em missão. Porque agora não falaremos apenas do que acontece no lar, mas do que Deus fará na vida daqueles que acolhem, praticam e vivem esta luz revelada por Padre Pio. Poasso Santo de Pietrelcina dizia com grande clareza, quando uma casa se purifica, o céu faz morada nela. Esta não é metáfora, filho, é promessa, é direção, é profecia. E agora tu conhecerás a visão que Padre Pio tinha sobre os lares do futuro, sobre os tempos de batalha espiritual e sobre o papel daqueles que cuidam de seus caminhos com ordem, luz e consciência. 1. A profecia sobre as casas que se tornam santuários. Padre Pio afirmava que chegariam tempos em que o mundo estaria mais barulhento, as ruas mais tensas, os corações mais inquietos, as famílias mais fragilizadas, a economia mais instável e o espírito humano mais cansado. E nesses tempos que estamos vivendo agora, o lar se tornaria um dos poucos refúgios da graça, um dos poucos lugares onde o homem poderia ouvir a Deus com clareza. Por isso ele dizia, os lares que forem purificados serão fortalezas de luz, não fortalezas pela força, mas fortalezas pela paz. Não pela riqueza exterior, mas pelo brilho da providência interior. Um lar purificado repele energias escuras, atrai o auxílio do céu, renova a alma dos moradores e abre caminho para a prosperidade constante. 2. A profecia sobre os lares que guardam seus sapatos no lugar sagrado. Sim, filho, pode parecer simples demais, mas é verdade profunda. Padre Pio dizia que, no futuro, os lares que respeitassem o leste à direção da luz se tornariam casas de proteção sobrenatural. Ele via espiritualmente que casas purificadas sofreriam menos perdas, teriam menos doenças inesperadas, seriam poupadas em tempos de crise, experimentariam prosperidade mesmo em tempos de seca
se tornariam fontes de força para outras pessoas. E ele disse algo surpreendente. O mal evita a casa onde os caminhos são guardados na luz. Guardar os sapatos no leste limpos, organizados, direcionados para a parede, não era apenas uma questão de ordem, mas um gesto que cria um selo espiritual sobre o lar. Do Udi 3. A profecia da proteção contra a escassez, Padre Pio via com grande tristeza como a escassez espiritual cresceria no mundo. Escassez de fé, escassez de paz, escassez emocional, escassez de bondade, escassez financeira. Ele dizia que muitas famílias seriam atingidas pela pobreza invisível, aquela que começa na alma antes de chegar ao bolso. Mas também dizia que há casas que a escassez não consegue entrar. E quem perguntava, por quê? Ela respondia, porque ali a luz cria um escudo. Esse escudo, filho, nasce de 4 atitudes. Vê ordem espiritual. Dobro, purificação dos caminhos. Ati, disciplina interior. Direção sagrada. Leste, esse escudo, filho, nasce de 4 atitudes. Esse escudo, filho, nasce de 4 atitudes. Padre Pio explicava que a prosperidade divina não chega como tempestade, mas como nascente silenciosa. Ele dizia, a abundância de Deus é discreta. Ela cresce como a luz da manhã. Para os que purificam sua casa, os negócios começam a prosperar, oportunidades surgem onde antes havia silêncio. Amizades certas aparecem. Problemas antigos encontram solução. Portas fechadas se abrem sem esforço. Decisões difíceis ficam claras. A vida se alinha com o propósito divino. É como se tudo fluísse, como se o ar espiritual empurrasse tua vida para frente. Essa é a abundância silenciosa, a verdadeira, a permanente. Udi 5. A profecia da casa que cura seus moradores. Padre Pio dizia que uma casa purificada, organizada, iluminada e em ordem espiritual se torna uma casa que cura. Não cura pela força humana, mas pela paz. Os moradores passam a experimentar menos ansiedade, menos medo, menos cansaço, menos conflitos, menos irritação. Paz, clareza, fé, harmonia, leveza espiritual. Uma casa curada cura seus moradores, e moradores curados prosperam. 6. A profecia do descanso restaurador. O santo dizia que, no futuro, o descanso se tornaria um dos bens mais raros. Ela repetia, o demônio sabe que quando o homem dorme mal, tudo se desorganiza. Por isso, a purificação espiritual do quarto, especialmente removendo os sapatos debaixo da cama, seria um dos gestos mais importantes da proteção divina. Casas iluminadas pelo leste teriam noites de descanso profundo, redução de pesadelos, cura emocional durante o sono, reparação da mente, fortalecimento da alma. O descanso se tornaria a oração silenciosa. 7. A profecia do lar que se torna farol para outras famílias. Padre Pio dizia que, com o tempo, as pessoas perceberiam algo diferente no lar purificado. O ambiente tem mais paz, o clima espiritual é melhor, há uma sensação de segurança, as visitas se sentem bem, até os animais ficam mais tranquilos. E muitos perguntariam, o que vocês fizeram para ter essa paz? E tu serás, então, instrumento de Deus, para ensinar outros a purificar suas casas e abrir seus portais de prosperidade. Assim, tua vida se torna testemunho. 8. A profecia final. O lar que honra a luz, atrai o Deus da luz. Estas foram as palavras que Padre Pio deixou registradas em seus conselhos espirituais. Ele dizia, se teu lar honra a luz, Deus fará morada nele. E onde Deus mora, a abundância deixa de ser visita e se torna parte da família. Filho amado, esta é a profecia final, e ela se cumprirá na tua casa se tu praticares ordem, consciência, silêncio, oração, direção sagrada e respeito pelos teus caminhos. A prosperidade não chega por acaso. Ela chega quando abrimos espaço para ela. Senhor Deus de luz eterna, entra agora no meu lar, como o sol que nasce no leste, e dissipa toda a sombra. Purifica meus caminhos, cura minha casa, restaura minha alma, que toda a energia negativa se dissolva, e que toda porta de prosperidade se abra. Que este lar seja teu, que esta mesa seja tua, que este descanso seja tua paz, que esta família seja teu jardim.
derrama sobre nós a tua abundância silenciosa, tua proteção discreta, tua graça que tudo ilumina, que daqui em diante todos os nossos passos sejam conduzidos pelo teu amor. Amém. Filho amado, agora que conheces esta luz, vai, não deixes a revelação adormecer em palavras. Purifica a tua casa, organiza teu caminho, pratica aos 40 dias, honra o leste e observa Deus transformar tua vida. A luz já está te chamando. Dá o primeiro passo.